Boa noite para todo mundo que está chegando aí. Vou parar o som aqui. Consegui entrar. Deu certo. Legal. Boa noite para todo mundo. Primeiramente, sextou na house, fazendo hoje no domingo, especialmente no domingo. Hoje a gente vai conversar com Júnior Bacari, cineasta, co-criador do Festival Cine Urutu, primeiro festival de cinema de Pindamonhangaba, que em 2024 vai ter sua quarta edição, certo? Idealizador e diretor do coletivo Vale Humor e da produtora Casa Cinematográfica, membro do IACAM, Instituto Artístico Cultural Arte Mais. Boa noite, Júnior. Prazer te conhecer, irmão. Boa noite, agradeço muito o convite, né? Foi feito num diálogo com o Brito. O Brito é um cara que eu admiro muito o trabalho e vai ser um prazer conversar com vocês. Boa noite para todo mundo que está entrando aí. O Sociologia das Ruas, que é o Brito, já entrou um pessoal também, mas eu tive que sair da live e entrar para dar certo. Eu assisti o seu último curta, gostei bastante, a gente vai falar sobre isso, mas não nesse momento agora. Eu queria que você começasse falando pra gente, assim, até para mim também conhecer um pouco da sua história, como que você foi pro cinema e tal, as referências. Pode ser? Claro, claro. A arte sempre esteve muito presente na minha vida. O meu pai já trabalhava com audiovisual, então foi muito natural para mim crescer vendo na minha casa artistas, gravações. Meu pai e minha mãe contam uma história de que quando eu era... Eles namoravam, casaram e tal, e minha mãe engravidou, eles faziam uma peça, e daí eles fizeram a peça até onde dava, a barriga ficou enorme, daí eles fizeram uma pausa, eu nasci logo, com poucos meses eles retomaram a peça, e eu ficava com uma babá na coxia, e eles apresentavam, Bacana. E daí eu chorava durante a peça, daí tinha que correr, fazer a troca de cena, ia lá, dava uma mamá para mim, voltava a apresentar. Enfim, é uma história que diz muito sobre como era muito natural para mim, desde pequeno, estar vendo isso. Então, eu cresci tendo muitas oportunidades, isso é importante dizer. Fala-se muito sobre isso hoje em dia, sobre privilégio. Eu gosto de pensar que o importante é que a gente tenha consciência dos nossos privilégios e saber o que a gente pode fazer com ele. Porque Legal. Tem muita gente privilegiada que também não sabe, né, usar o privilégio que tem em prol de outras pessoas, em prol de uma arte que reflita sobre a vida. Mas então, para mim, foi muito natural ir para o caminho da arte. Eu sempre preferi estar atrás das câmeras. Fiz alguns trabalhos como ator quando era mais novo, mas sempre preferi estar atrás das câmeras. E daí, em algum momento, eu comecei a fazer minhas próprias histórias, querer fazer meus filmes e tudo mais. Bacana, parabéns. Legal a fala sua aí da questão de você ter consciência que nasceu no privilégio e depois você usar isso também em prol de impulsionar outras pessoas, com certeza. Nessa caminhada sua, com certeza você já ajudou muitas pessoas que não nasceram privilegiadas, mas que aproveitaram o momento que você estava proporcionando para elas, né? É legal isso daí. Eu queria que você falasse também um pouquinho do... Oi, desculpa, pode falar. Não, eu acho assim, eu posso, claro, ter ajudado muitas pessoas nessa caminhada, mas eu enxergo como uma troca. Porque, por exemplo, um dos trabalhos que eu faço é o Vale Humor, é um coletivo de comédia. Sim. Eu idealizei esse projeto em 2013, comecei a fazer o projeto, juntei vários artistas que queriam estudar comédia, né, o foco do Vale Humor, né, é de comédia, estudar comédia em várias linguagens, teatro, audiovisual, texto, tudo mais. E com a ajuda desses artistas, a gente produziu, de 2013 para cá, são mais de 10 anos de projeto, sei lá, 120 curtas-metragens. A gente tem um canal no YouTube que tem 13 mil inscritos, tem vídeo com mais de 2 milhões de visualizações, e é uma troca. Então as pessoas acreditaram na minha ideia, mas elas se dispuseram a participar, e eu também precisava delas para poder fazer o meu trabalho. Então, uma troca. A pessoa ganha um portfólio, ganha experiência no audiovisual, que ainda está engatinhando aqui na região, evoluiu muito, mas a gente não tem ainda tantas produções na área audiovisual aqui, então é uma troca. Eu vejo a arte como... existe uma necessidade de troca, sabe? Eu participo do seu projeto, você participa do meu, porque senão, se cada um fica na sua bolha, cada um no seu canto, a gente não consegue crescer. Então, eu acho que eu tive minha parcela de participação, mas foi tudo uma coisa muito coletiva. Eu agradeço muito a todo mundo que me ajudou nessa caminhada. Da hora, verdade. Concordo.
também é outra fala que eu concordo. Eu acho que a gente só consegue fazer as coisas quando a gente se une, né? Consegue ir mais longe, né? Consegue chegar mais longe, né? Eu ia perguntar justamente para você sobre o coletivo Vale Humor, né? Que eu vi lá tem bastante inscrito, tem bastante visualização. Eu, sinceramente, eu não conhecia, desculpa, tá? Mas eu não conhecia. E daí, dentro da sua fala também, você falou assim, hoje no Vale acontece, mas ainda é fraca ainda a cena no Vale, dentro desse nicho de mercado, né? Dentro da cinematografia, dentro dessa arte, né? Você acredita que se isso acontece devido ao quê? Falta de recursos? O que você acredita que... O audiovisual é muito caro de fazer, né? Então, demanda para você fazer uma superprodução muito dinheiro. Você vai ver um filme desses hollywoodianos, da Marvel, Vingadores, o orçamento deles é 200 milhões, 250 milhões, é uma coisa absurda. Aqui no Brasil, quando você vai fazer um longa-metragem, 10 milhões é um valor assim, absurdo para a gente, né? Mas 10 milhões no universo de um longa, feito no Brasil, comparado com o que é feito em Hollywood, sabe? É abissal a diferença. E a gente que está no interior, 10 milhões para a gente é um valor que a gente não vai ter acesso. A gente está acostumado a trabalhar com recurso do bolso, assim, o que a gente consegue tirar ali e tudo mais. O que melhorou um pouco nesses últimos anos foi através das leis de incentivo, né? Nós tivemos a Lei Aldir Blanc em 2020, tivemos a Lei Paulo Gustavo em 2023, e elas tiveram uma distribuição de verba que é muito importante, e é bom que os artistas se conscientizem, entendam isso, que é o seguinte: a verba ela foi municipalizada. O que isso significa? Entrou no bolso, entrou no cofre de cada uma das prefeituras que tem aqui no Brasil, e é literalmente isso, todas as cidades receberam verba. Quanto maior a população, mais verba, quanto menor a população, menos verba. Mas Pinda, por exemplo, que é onde eu moro, teve uma verba de, sei lá, 1.400.000. É uma verba significativa. E permitiu que os artistas da cidade recebessem esse valor para produzir seus projetos. Então é muito importante esse incentivo para que a gente consiga investir na nossa profissão e receber algo para fazer o nosso trabalho. Então, com certeza, financiamento é uma coisa fundamental para o desenrolar, né, para o caminhar da nossa profissão. A gente precisa disso, a gente precisa profissionalizar a arte. Porque o interior, né, o Vale do Paraíba, mas o interior em geral, ele é um celeiro de talento. A gente produz muito artista talentoso, muito artista, em todos os segmentos, no teatro, na música, na dança, na literatura, no audiovisual, só que a gente tem muita dificuldade de receber por esse trabalho. Então é muito natural você tentar sair do interior e ir para um grande centro, para São Paulo, para o Rio, para fora do país, eventualmente, para conseguir ganhar dinheiro lá. Só que lá também todo mundo está indo para esses grandes centros. Então tem muito bate e volta. A gente vai para lá, tenta ganhar dinheiro, não consegue porque a competição é absurda e volta para o interior. Então a gente, quando produz um grande talento, ele vai embora. E ficam aqui os talentos que não conseguiram viver de arte fora. A gente precisa conseguir criar um mercado aqui, incentivar o artista local, porque olha que incrível seria ter no interior esses grandes artistas morando aqui e produzindo a sua arte. Até em intercâmbio, até em questão de intercâmbio. Se eu estou fazendo um filme aqui, tenho grana para fazer aqui, contrato o pessoal daqui, olha que formação que eu estou dando para as pessoas da minha região. Seria incrível. Sim. Essa questão também que você falou da valorização. Isso daí também parte, não sei, estou pensando aqui, tem um pouco uma questão cultural nossa do Vale do Paraíba, de achar que a gente perde, achar que não merece receber aquele valor, e por isso que... Porque eu falo isso porque eu venho de uma linha do hip hop, sabe? E a minha época do hip hop, a gente fazia por fazer, fazia e não tinha grana envolvida, tinha só ação social. E parece que ficou dentro dessa mentalidade da gente não merecer receber por aquilo que a gente tem que fazer por fazer. Você acredita que também no cinema, nessa parte dessa arte, também existe esse pensamento ou não? O pessoal usa aquele termo síndrome de vira-lata, né? Acreditar que o de fora é sempre melhor, que é difícil, é impossível a gente conseguir fazer uma coisa de qualidade. Acho que tem um pouco disso. A gente precisa acreditar que é possível, embora fazer arte seja algo com muitas barreiras, né? Tem uma barreira familiar, quando você chega para sua família e fala assim, eu vou ser músico, vão falar para você assim, não, músico não ganha dinheiro, sabe? E é difícil mesmo, realmente tem uma preocupação que é justa, mas assim, é
esse desincentivo atrapalha, porque às vezes a pessoa tem talento mesmo, né? E mesmo que não tenha também, eu acho que a gente devia incentivar a pessoa a tentar, pelo menos, e tudo mais. E então tem essa barreira familiar, tem uma barreira na educação, a educação não estimula, né, a gente desenvolver nossas habilidades artísticas, e assim, tem uma barreira muito pessoal também, às vezes a gente mesmo não acredita que a gente é capaz de fazer aquilo, sabe? Então, para além do financiamento, tem isso, tem uma questão de mentalidade, né? Se a gente vivesse com mais estímulo a fazer arte, eu acho que já seria, como foi para mim, eu comecei falando isso, para mim o caminho foi muito natural fazer arte, porque eu já tinha referências na minha família que faziam. Um menino que começa, no Brasil é muito comum os pais não terem estudado. Agora melhorou ali o governo Lula, a possibilidade de você fazer uma faculdade, mas muita gente da minha idade, tem 26 anos, cresceu com os pais sem ter feito uma faculdade, sem ter tido acesso, né, a uma formação superior. Então, assim, tem pessoas que estão rompendo agora a barreira da escolaridade. E a escolaridade é um caminho, mas não é, a arte às vezes não está ali também. Entende? Então a gente tem que melhorar muito nas condições, nas possibilidades que a gente dá para o jovem, para ele ter mais facilidade no futuro e entrar para a arte. Sim. Você acredita que o Festival Cine Urutu, ele é uma das portas, uma das possibilidades que fomenta recriar essa mentalidade, falar, opa, pessoal, aqui é possível, aqui a gente faz coisa de qualidade. E me fala um pouco também o que foi essa criação desse festival pra gente, né? Fala um pouco pra gente. Claro. O Festival Cine Urutu é o seguinte, em 2017 nós fizemos a primeira edição, é um festival que eu participei da criação, junto com o Deni Dias, que é um artista visual. Eu estava no meu último ano de faculdade, e daí já tinha tido a experiência de participar de alguns festivais, com os meus filmes, fui premiado, e não tinha um festival de cinema que acontecia em Pinda, e daí eu cheguei pro Deni, que foi meu professor na faculdade, e falei, pô, vamos fazer um projeto junto, mais, criamos o Festival Cine Urutu. De lá para cá, 2017 para 2024, a gente vai fazer agora a 4ª edição do evento, e eu acho que é fundamental a existência de festivais de cinema em todas as cidades. As cidades que não têm um festival deveriam se organizar para ter, por uma razão que é a seguinte, o que é um festival de cinema? Você abre uma inscrição, você recebe filmes do Brasil inteiro, e hoje em dia tem uma facilidade imensa de receber os filmes, porque hoje em dia é tudo digital, a gente está fazendo uma live aqui, você está na sua casa, eu estou na minha, a gente está se comunicando pela internet, as pessoas estão vendo. Antigamente, para você passar um filme, tinha que ter um rolo de filme, um rolo caríssimo de comprar, não era acessível fazer cinema. Hoje em dia é muito mais fácil por conta da tecnologia. Então a gente recebe no festival filmes do Brasil inteiro, escolhe os melhores filmes. Nesta edição, a gente vai passar, são 23 filmes nacionais e 11 do Vale, se eu não me engano. A gente vai passar um universo de 30 e poucos filmes, e a gente vai pôr para a população de Pinda, e o Vale do Paraíba ele é próximo, né? Ele tem cidades muito próximas. Taubaté, Pinda, é meia hora você conseguiu chegar de carro. Tremembé, São José. Todo o Vale, ele não tem uma distância muito grande. Então, quando você pega o melhor do cinema nacional, no caso do nosso festival, Cine Urutu, são curtas-metragens, que são filmes de 20 minutos. No caso do Cine Urutu, até 20 minutos a gente aceita os filmes para ter mais tempo de programação, né? Quando os longas são maiores, é mais difícil passar uma quantidade grande. A gente trabalha, então, com curtas de 20 minutos e vai passar o melhor que se produziu nesses últimos anos no cinema nacional. E a oportunidade do cara que está aqui ir até, vai ser gratuito, as pessoas vão poder entrar para assistir e ter contato com o que se produz de mais inovador do cinema nacional. E o detalhe é o seguinte, a gente não só vai possibilitar a quem mora em Pinda e na região ver esses filmes, como também a gente selecionou 11 filmes do Vale do Paraíba. Então a gente está exibindo o trabalho do cara que mora na região. Porque isso é outro ponto que é importante, é dar vazão para o que se produz aqui. Porque a gente quer que cresça o audiovisual, mas se a gente não dá oportunidade para a pessoa exibir o filme, primeiro que ela fica com a frustração de, eu fiz o filme, o que eu faço com esse filme agora? Sabe? E outra coisa é o bate-papo. A gente tem que passar o filme, mesmo que ele não seja tão bem feito assim. A gente tem que passar, e às vezes é ali num bate-papo que a pessoa fala assim,
putz, né, isso aqui eu podia ter melhorado. Ou então ele vai conversar com outro realizador, vai perguntar assim, pô, mas como é que você fez aquilo lá? Como é que você captou o áudio? Pô, eu faço áudio no meu filme, o áudio fica ruim pra caramba. E o cara fala assim, não, eu comprei um microfone baratinho que eu fiz. Isso é verdade. Enfim, essa troca toda é o que faz crescer o audiovisual. Sim, é muito rico. Essa troca é muito rica entre vocês, entre quem produz, né? Tem roda de conversa após os curtas ou não? Ou ele é passado e como que funciona? Tem roda de conversa, e eu acho que a roda de conversa tem alguns aspectos na realização de um festival de cinema, e eu sou um cara, como eu falei, que eu, desde muito novo, comecei a participar de festival de cinema. Eu tinha 17 anos, eu já tinha participado de festival nacional e ganhei prêmio. Então, eu tive contato com os melhores festivais que tinha aqui na região, e festivais fora da nossa região também, espalhados pelo Brasil. Eu vi como eles funcionavam. Eu acho que tem alguns critérios básicos que um festival tem que ter, na minha opinião, para ele ser bem feito. Ele passar o que melhor se produz no Brasil, isso eu acho que todos fazem. Dar vazão para o pessoal da região, muitos não fazem. Muita gente faz festival no interior e não passa o filme do interior. Sim, é legal que o cara vê o filme de fora, mas ele não passa o dele. Então, acho que isso é um critério que o Cine Urutu atende, que é o que eu expliquei para vocês. E o bate-papo. O bate-papo é onde você vai conversar sobre aquele filme e tem um lado técnico, que é isso, aprender como fazer, e tem um lado da reflexão. Às vezes você vê um filme e você não quer discutir como que ele foi feito, mas você quer falar sobre a história. E é importantíssimo você refletir sobre aquele filme que contou. Eu acho que é um grande erro você passar e depois mandar todo mundo embora e vai ter a reflexão, mas é uma reflexão individual, né? Você na sua casa vai pensar. E tudo bem, se uma pessoa quiser ver o filme e pensar sozinha depois, perfeito. Mas eu acho que é importante o evento propor uma discussão coletiva sobre aquilo, sabe? Sentar todo mundo depois. Então o Cine Urutu, você perguntou uma coisa fundamental. Ele é centrado em passar filme e ter o bate-papo. Exibir filme da região e depois ter o bate-papo. É isso que a gente pensa. É legal, porque até porque cada um vai ter um ponto de vista ali, né, do filme, né? O filme vai mexer, cada pessoa mexe de uma forma, né? Cada cena, né? Ô Júnior, como que é o seu processo de seleção para elenco? Como que funciona isso daí? Como que é esse olhar seu? Isso é interessante perguntar, porque é o seguinte, próximo domingo, né, a gente está hoje dia 18, domingo dia 25 vai ter uma exibição no IACAN, que é Instituto Artístico Cultural Arte Mais, é um espaço cultural que eu faço parte aqui em Pinda, e vai ter o lançamento do meu próximo curta-metragem, que chama Semana de 22, O Nome Esquecido, João Bananeri, que é sobre o escritor João Bananeri, que é nascido em Pindamonhangaba e foi completamente esquecido ao longo do tempo. A gente está fazendo esse filme para relembrar ele, contar a história dele para as pessoas. É um híbrido de ficção e documentário. Documentário porque a gente entrevistou vários pesquisadores, historiadores falando sobre ele, e ficção porque a gente pegou textos dele. Ele também era um cara que trabalhava com comédia, satirizava os políticos, os militares do período. Ele nasceu em 1800 e pouquinho e conviveu ali no período do Oswald de Andrade. Por isso que é o nome do filme, Semana de 22, O Nome Esquecido. Ele foi contemporâneo do Oswald, e a questão é assim, por que esse cara não estava na Semana de Arte Moderna de 22? Então a gente pegou os textos dele e fez a parte de ficção com elenco. Parece que eu não estou respondendo essa pergunta, mas é um preâmbulo para chegar na questão da seleção de elenco. À vontade. Como a gente conseguiu aprovar esse projeto na Lei Paulo Gustavo de 2023, e como contrapartida, o que é contrapartida? Quando você faz um projeto com verba pública, além do material principal, que no caso é fazer esse filme, a gente tem que fazer uma contrapartida que muitas vezes são oficinas. Você entrega para a população oficinas gratuitas para ajudar na formação das pessoas. A gente, como contrapartida do projeto do João Bananeri, fez uma oficina de comédia, de escrita e interpretação para comédia, para selecionar atores para um próximo projeto. Então a gente vai linkando uma coisa na outra, a gente faz um filme, e daí desse filme dá oficina, dessa oficina já seleciona elenco para um próximo trabalho. Então eu gosto muito desse formato de dar oficina, escolher pessoas, e vieram atores incríveis nessa última oficina que a gente fez, a gente já puxou esse pessoal para um próximo projeto, sabe? Então eu acho que esse é um caminho. E assim, também, ao longo dos anos, você vai trabalhando, você vai fazendo muitos amigos. Então, assim, gosto muito de trabalhar com as pessoas que eu já conheço e tudo mais.
mas também gosto de conhecer pessoas novas. Acho que esse é um mix que é interessante. Gente que você já conhece com atores novos para formar o projeto. O bacana da lei também, o bacana quando você é contemplado na lei, é essa contrapartida, né? Porque daí você já vai para um outro setor, já se torna, agora, por exemplo, você falando para mim, vem na minha cabeça aqui, ele sai de diretor de filme, ele vai virar um arte educador, né? Ele vai lá, ele faz um papel de educação também, né? Porque daí você está trazendo um outro tipo de conhecimento e provavelmente deve trabalhar com a juventude, né? E também com outras pessoas, outras idades. Não, isso daí, mas de qualquer forma você está fomentando o conhecimento, né? Eu acho bacana isso daí. Ô, Júnior, eu queria que você falasse para mim do seu último curta-metragem que eu assisti ontem e foi muito louco, gostei pra caramba. Eu queria que você falasse sobre ele, porque eu queria também dar boa noite para todo mundo que está aí. Quem quiser fazer pergunta, só ir mandando as perguntas aqui que o Júnior vai respondendo também. Vocês vão interagindo na live, certo, família? Vai compartilhando. Lembrando também que essa live fica salva aqui no nosso Instagram. Depois a gente publica ela no YouTube e fica também no canal Sociologia das Ruas. Tá? Queria deixar isso daí também claro e que vocês também podem interagir aqui mandando pergunta. Queria que você falasse desse filme, porque eu tenho bastante questões para falar para você desse filme que levantou várias coisas quando eu assisti. Como que foi a produção, como foi escolher o elenco, a ideia, de onde partiu essa ideia. Você perguntou da questão da seleção de elenco, das oficinas, e esse curta ele nasce bem nesse formato. Em 2022, eu trabalhava como oficineiro cultural de audiovisual numa parceria com a Prefeitura de Pinda. Uhum. Eu trabalhava no Museu de Pinda, que é bem ali no centro, e eu estava toda semana ali recebendo alunos e dando oficina de audiovisual para eles. Como filmar, direção de fotografia, enquadramento, tudo mais, gravava vídeos com eles e tudo mais. E daí ali abri inscrição para um edital de um festival, abri inscrição para um festival, e eu joguei a bola pro pessoal da turma, falei, pô, gente, a gente podia aproveitar as oficinas aqui, né, a gente tá se encontrando toda semana, e tinha um grupo, assim, que eu sempre ia, tava sempre presente, tinha um pessoal que ia num, ia no outro, mas tinha uma galera que tava sempre presente ali toda semana. Eu falei, vamos fazer um filme? E daí eles pegaram e falaram, legal, não sei o que e tudo mais, mas daí foram passando as semanas, eu senti que não tava caminhando, assim, ninguém aparecia com uma ideia, tudo mais, porque a gente dá a oficina, e estimula, incentiva, mas chega um ponto que daí depende do aluno, depende daquela pessoa, sabe? Isso é importante dizer também, porque senão parece que também é assim, dar oportunidade é uma etapa, depois a pessoa tem que pegar essa oportunidade e seguir em frente. Enfim, naquele momento, me pareceu que não ia sair ali na oficina um projeto dos alunos. E daí eu falei, putz, eu queria mandar um filme pro festival, né? E daí, de última hora, faltando pouquíssimo tempo para inscrição, eu sentei ali e falei, putz, eu vou escrever um roteiro. Eu escrevi um roteiro que é super ousado, difícil de gravar. A última linha, a sinopse do filme é a seguinte, tem um ônibus, ele faz o trajeto Pinda-Taubaté e ocorre um crime dentro desse ônibus. E daí os estudantes de jornalismo que estão gravando o filme decidem entrevistar os envolvidos. Então, o motorista, os passageiros, daí tem uma mulher que vende salgado, daí você tem a faxineira da rodoviária. Eles começam a entrevistar esse pessoal para tentar entender o que aconteceu naquele dia. Então é um filme ousado, difícil de gravar e tudo mais. A ideia surgiu dentro da oficina. Eu, antes de finalizar o roteiro, já comecei a entrar em contato com alguns atores para vender ideia para o cara topar fazer. Era um filme que não tinha financiamento, a gente não tinha lei de incentivo. E pelo tempo que eu queria escrever, gravar, enfim, não dava para correr atrás de nada. Então foi um filme feito com grana do bolso. Todo mundo que participou super se dispôs em questão de tempo e financeiramente até de ir até os lugares e gravar. Enfim, antes de finalizar o roteiro, eu já estava entrando em contato com alguns atores que eu já conhecia e falando assim, eu tô com uma ideia que maravilhosa, putz, você vai fazer um personagem, um delegado, e daí a pessoa, que legal, tá? E quando que você pensa em gravar? Essa semana. E daí a pessoa, essa semana, pô, eu tô ocupado. Falei, não, arruma um diazinho aí pra mim e tudo mais. Aí o pessoal foi topando, e daí falava assim, não, mas manda o roteiro. Eu falei,
pô, daqui a pouco eu mando pra você, tudo mais e tal. Aí chegou um ponto ali que eu já tinha conversado com algumas pessoas, eu nem tinha o roteiro finalizado. Eu falei, daí um dia eu sentei de madrugada, assim, eu tava batendo o notebook na cabeça, assim, ó. Pô, tem que sair o roteiro, eu já marquei data de gravação, já tinha data marcada pra gravar com o cara e não tinha roteiro. Sim, tinha esboço de roteiro, mas não tinha a versão final. E daí eu peguei e consegui finalizar o roteiro. Finalizei e comecei a mandar para alguns atores, principalmente os atores que tinham falas maiores, assim, eu mandava para eles com mais antecedência. Sim, 3 dias, 4, 5, para poder decorar. Enfim, o processo foi o seguinte, Guido. Em uma semana eu escrevi o roteiro, marquei gravação, gravei e peguei para editar. Foi um filme feito em uma semana. E assim, você que viu o filme, é cena dentro do ônibus, tem várias locações, tem 20 atores no elenco. Não é um filme assim, foi feito em uma semana e tem um ator, um local. Foi um filme super difícil de fazer em pouquíssimo tempo. Tem vários locais, tem o Bosque, tem a Praça Epaminondas, tem a Praça Doutor Barbosa de Oliveira, tem ali a rodoviária de Pinda, tem a rodoviária de Taubaté. Parece que, quem assiste, parece que demorou um tempo para fazer, para produzir, porque a produção tá super boa, nossa, parabéns. Quem não assistiu ainda, vai lá no YouTube, coloca lá a Última Linha, versão 2024. E você aborda também, você levanta várias questões. Não é só, tipo, pelo que eu percebi, assim, que eu trouxe para mim. Não tem só uma questão do crime que aconteceu na última viagem ali. Tem uma questão de preconceito que é levantado, tem uma questão que não dá a entender a pessoa em situação de rua, né? O filme não dá a entender a pessoa, porque em nenhum momento fala que a pessoa que está ali é em situação de rua. Eu estava discutindo isso com o Brito, eu falei, não, em nenhum momento do filme fala que aquela pessoa é em situação de rua, mas tem vários sinais ali, né, que os atores vão levantando, um mau cheiro, né, umas coisas assim. Isso foi proposital ou foi acontecendo conforme foram, ou estava já dentro do roteiro, você já tinha essa ideia, né, na cabeça, você tinha essa intenção? Só respondendo uma pergunta que está aqui no chat, e você também falou sobre onde as pessoas poderiam ver o filme, eu te mandei o link para você poder assistir, e de fato o filme está no YouTube, só que só consegue ver quem recebe o link para assistir o filme, porque o filme ainda está rodando alguns festivais de cinema, e os festivais costumam pôr no regulamento que o filme não pode estar público no YouTube. Então a gente faz um link fechado, esse link quem recebe, na hora que te manda a inscrição, a pessoa consegue assistir, mas ele não está público no YouTube ainda. A ideia é até o final do ano a gente disponibilizar, ele terminando de participar de mais alguns festivais, até porque a gente está começando a gravar uma sequência do Última Linha, mas quem tiver nessa live aqui e por acaso quiser assistir, eu disponibilizo o link para vocês poderem ver, e também a gente vai marcar em outubro mais uma exibição do filme. Então, quem me seguir aqui nas redes sociais pode acompanhar, a gente vai fazer uma exibição do Última Linha. Mas enfim, eu quero que vocês assistam, então, seja por link, seja numa exibição presencial, quero que vocês tenham a oportunidade de ver. Agora, com relação às questões que estão propostas no roteiro, foi tudo planejado. É um filme que eu tive uma iluminação ali para escrever. Eu acho que o roteiro, desde que eu escrevi, a minha ideia era a seguinte: eu queria trabalhar a ambiguidade dos personagens. Então, claro que as pessoas estão me vendo falar sobre o filme sem ter assistido, mas a ideia é que, nesse ônibus onde acontece o crime, tudo leva a crer que um determinado personagem foi quem cometeu esse crime. E não é bem assim a história. E você vai assistindo e vai se perguntando assim, será que foi esse cara que cometeu o crime? Será que foi aquele outro, tudo mais? E todos os personagens, eles têm o seu lado bonzinho e eles têm a sua omissão. Na verdade, a questão não é o lado bonzinho, na verdade. Eles têm justificativas para as ações que eles tomam. Então, por exemplo, um motorista de ônibus, ele trabalha até de noite e ele é explorado dentro da empresa dele e é obrigado a trabalhar na última viagem do dia e na primeira viagem do dia seguinte. Então, esse cara praticamente não dorme. Então, isso gera nele um sentimento de omissão quando ele encontra dentro do ônibus dele
esse personagem que sofreu o crime. Ele tá cansado, ele não pula a catraca para fazer uma verificação do ônibus, para ver se está tudo certinho e tudo mais, e o personagem fica lá largado e tá morto. Se ele tivesse pulado a catraca para verificar o ônibus, ele teria salvo a vida da pessoa, ou não, mas enfim, ele se omite e algo pior acontece, alguém morre. Então todos os personagens, eles têm justificativas. Tem um personagem que é um delegado, e os jornalistas entrevistam ele e perguntam assim, mas por que a investigação não continuou para saber quem matou o personagem? Ele disse, não, mas a gente não tem recursos, a gente tem poucos homens. E se você for pensar, realmente o que acontece. A polícia ela tem que escolher o que ela investiga. Aí a pergunta é, será que se é uma pessoa famosa que morre, não haveria uma investigação? Então o filme ele busca, através dessa ambiguidade, pegando vários tipos da nossa sociedade, o motorista do ônibus, o delegado, uma faxineira, um vendedor de salgados, um possível morador de rua, né, uma pessoa em situação de rua, enfim. E jornalistas vão, nesse diálogo, mostrando essas várias facetas dos personagens, que é justamente para chegar numa seguinte reflexão do público, né, e nossa mesmo, assim, quanto que a rotina do dia a dia nos impede de ser pessoas melhores, quanto que a gente tem que se superar para conseguir ser uma pessoa melhor no dia a dia e buscar a empatia, né? Acho que essa é uma palavra importante também no filme. Sim. No meio de toda essa ambiguidade, buscar o exercício de empatia. Nessa loucura que a gente vive de acordar cedo, vai para o trabalho, volta, não sei o quê, pega ônibus, conseguir olhar um pouco para o outro, sabe? Conseguir olhar para a faxineira que acordou às 4 da manhã para limpar o ônibus que você vai pegar às 5. A gente perde um pouco essa percepção na nossa rotina. Sim. O Sociologia das Ruas está perguntando se vai ter continuação, se vai virar uma série, como que vai ser isso? Se tem esse projeto. A ideia é fazer uma série, porque é o seguinte, como eu falei, tem vários personagens no filme, são 20 atores e tem vários personagens. A gente percebeu que muitos personagens têm tramas que ainda podem ser desenvolvidas. Então a ideia agora é fazer uma série de 10 episódios de aproximadamente 15 minutos, em que em cada um desses episódios vai ter como protagonista um daqueles personagens que participou do curta, ou então novos personagens que a gente está criando. Estou escrevendo a série junto com um amigo, o curta eu fui o roteirista solo, e agora estou trazendo mais algumas pessoas para a equipe do roteiro. O Brito, inclusive, Sociologia das Ruas, foi um cara que eu pedi uma consultoria para ele, porque ele tem todo esse trabalho com pessoas em situação de rua, e ele foi motorista de ônibus, então foi um cara que me deu uma consultoria ali de tornar a história mais crível, e, enfim, a ideia é fazer essa série para continuar a história. Legal. Me chamaram a atenção aqui, falaram, Guido, para de dar spoiler, mas eu tenho que fazer essa pergunta, que foi uma frase que está no filme ali, que eu achei genial, que acho que é uma das últimas falas, que é da diarista, quando ela fala, ela como que eu posso dizer? Está sendo interrogada ali, e daí ela fala, ela é uma fala que ficou muito forte para mim, às 5 da manhã ninguém se fala. Essa frase veio para mim, eu falei, nossa, que genial essa frase, às 5 da manhã ninguém se fala. E daí eu fiquei pensando, realmente, né, quando você sai pro trampo, geralmente se você perceber é isso. Se você pegar aqueles pontos de ônibus, as pessoas estão tudo ali, tipo, meio que em estado até de hipnotizada, já para ir pro trabalho, porque acabou de acordar, sabe? E realmente, a gente tem esse hábito, é uma coisa que você fisgou do cotidiano, que a gente não percebe. É uma coisa que está muito no automático, né? Isso daí. Né? Eu queria que você falasse um pouco como que surgiu essa frase na sua casa, porque eu também escrevo, entendeu, ô Júnior? Então, quando eu vou vendo as cenas, eu vou imaginando o roteiro, por eu escrever. Daí eu falei, nossa, como que veio essa frase para ele? Às 5 da manhã ninguém se fala. Eu queria que você falasse um pouco para mim sobre isso. Eu vou tentar citar várias pessoas da minha família para responder a sua pergunta. Legal. O filme, Uma Linha, ele tem poesias do meu pai. Então as poesias que são colocadas no filme como sendo de um dos personagens, elas na vida real foram escritas pelo meu pai, Márcio Bacari. E o meu pai não foi exatamente roteirista do filme, mas muitas conversas que eu tive com ele ao longo da vida
construíram frases que foram colocadas no filme. Então, foi uma coisa meio vivencial. Eu fui ouvindo ele falar e ficou na minha cabeça. Algumas frases ficaram na minha cabeça e eu fui levando elas para o filme. Uma frase do delegado, que é uma frase muito forte também, acerto de conta entre bandidos. É uma coisa que meu pai falou muitas vezes, assim, não que ele ache isso, mas enfim, da vivência que ele teve de pessoas que acabaram, de justificativa da polícia, por exemplo, em matar pessoas. Você mata e depois, não, é bandido, matei porque é bandido. Você escolhe um perfil, a gente sabe que, né, que eu estou falando, escolhe um perfil, não, é bandido, bandido pode morrer mesmo, tal. Justifica a morte. Então essa frase, acerto de conta entre bandidos, tem muito do que eu ouvi meu pai falar, e essa ideia também do acordar às 5 horas da manhã não é horário para pensar, acho que é mais ou menos isso que fala no filme. Vem muito dessa vivência também, e uma história interessante que eu vivenciei é o seguinte, tem uma filha de 1 ano de idade, chama Cecília, e quando a mãe da Cecília, a Júlia, estava grávida, já com 9 meses para nascer a Cecília, ela estava ficando na casa da mãe dela, em outra cidade, e daí um dia ela me ligou assim de madrugada, vai nascer o bebê. Eu estava em Pinda, ela estava em outra cidade, daí eu fui na correria e tal, saí de casa de madrugada e era 4 e pouquinho da manhã. E daí eu falei, vou pegar o primeiro ônibus que passar aqui. Eu nunca tinha pego o primeiro ônibus. Eu peguei o primeiro ônibus intermunicipal, eu entrei no ônibus e eu percebi uma coisa que era o seguinte, o ônibus não acende a luz. O ônibus fica de luz apagada para as pessoas irem dormindo. Então pensa só, o cara acorda, toma um café ou nem toma um café, entra no ônibus e volta a dormir no ônibus, porque é tão cedo que o cara ele tem tipo trabalho, ele não vai deixar de ir, ele precisa de dinheiro e tudo mais, mas ele volta a dormir dentro do ônibus. Olha que rotina é essa? Essa frase assim, não é horário para pensar, e você falou assim, não é hora para conversar. Imagina, não tem diálogo nesse ônibus, porque tá todo mundo muito mais preocupado em repousar um pouquinho mais para chegar ali na labuta do que conversar sobre, e a passagem, como é a política, e o filme que você viu ontem. Não tem essa conversa. Daí você entra no trabalho, você vai trabalhar também. Assim, você pode conversar um pouquinho, mas você tem que cumprir a sua função. Olha o que a gente se submete, sabe, de regramento e tudo mais, para poder viver, pagar nossas contas. E daí você vai sair tarde, 10 vezes cansado, vai pegar outro ônibus, sabe? Eu vi, muitas vezes, a minha mãe, professora, coordenadora de escola, eu vi ela acordar cedo para ir trabalhar. E ela vivia e vive muito dessa rotina do sair cedo e ir para outra cidade e tudo mais. Eu lembro que uma vez eu ia com a minha mãe para o ponto de ônibus. Eu ia para ficar com ela no ponto de ônibus para ela pegar ônibus e trabalhar. Um dia eu estava passando de madrugada, eu morava perto da rodoviária de Pinda, que mudou a rodoviária, né? Puseram um lugar super esquisito, assim, fora de mão. Enfim, eu passei na rodoviária, era, sei lá, 3 e pouco da manhã, e tinha uns mecânicos consertando o ônibus. E daí eu pensei assim, para eu pegar o ônibus às 5, minha mãe pegar o ônibus às 5, tem alguém que tá 3 da manhã consertando o ônibus. E assim, o mecânico, provavelmente, ele ganha um salário um pouco melhor. Mas pensa na faxineira que teve que acordar às 4 para ir para a rodoviária, limpar o ônibus, limpar a rodoviária, o cara do guichê que foi te vender a passagem. E uma pergunta que eu me faço é a seguinte, se não tem ônibus, como essas pessoas vão para a rodoviária? Pensa numa faxineira, mulher, que acorda às 4 da manhã ou antes para estar na rodoviária, para limpar a rodoviária. Como que essa mulher chega ali? Esse é o exercício de empatia que eu acho importante a gente ter, sabe? Porque se eu pego o ônibus cedo, já é difícil, mas e quem acordou antes, sabe? Sim. Essa percepção que você tem da realidade, você acredita que o cinema que te deu, porque dá para perceber que quando você fala que você é uma pessoa extremamente observadora, né? Você vai para os lugares, eu acho que isso também está interno, acho que é uma coisa interna sua, né? Tipo, até para você ser diretor. Mas como que funciona? Sua mente funciona dessa forma mesmo? Você é uma pessoa que vai observando todos os detalhes e depois você tenta jogar para a tela e tal? Algumas vezes na vida as pessoas disseram que eu sou uma pessoa observadora. Eu nem sei se eu sou uma pessoa tão observadora assim. Eu conheço pessoas, a mãe da minha filha, a
Júlia é muito mais observadora que eu, por exemplo. Eu acho que eu sou um cara esforçado, no sentido de as poucas coisas que eu consegui observar, eu tiro o máximo que eu posso delas. Então, assim, e acho que nesse caso do Última Linha, é o meu trabalho, o meu último filme lançado, eu vou lançar mais um agora, mas é o meu filme que eu mais atingi uma maturidade, assim, artística e de reflexão, sabe? Acho que ali eu gosto de falar que fui iluminado ali para conseguir pensar várias questões e fazer um roteiro, assim, conseguir contá-las da melhor forma possível. Mas assim, acho que a questão do cinema, o que eu sinto é que eu tento levar o máximo da minha vivência para dentro do cinema. Claro que o cinema influenciou na minha formação, em coisas que eu penso. Tem um filme, por exemplo, do Jorge Furtado, que chama... Puta, vou esquecer o nome do filme agora. É um curta-metragem do Jorge Furtado, Ilha das Flores. Curta-metragem do Jorge Furtado, chama Ilha das Flores. Muitas vezes eles passam em escola esse filme, que faz toda uma reflexão sobre pessoas que moram na Ilha das Flores, que é um lixão, lá no Rio Grande do Sul, e elas têm que escolher para se alimentar o alimento que o porco não quis comer. Daí ele traça toda uma reflexão sobre o que é liberdade. Que liberdade é essa? Porque a ideia de ser humano é que você tem liberdade. Que liberdade é essa em que para você se alimentar, você tem que comer o resto que o porco não quis? Daí ele faz um paralelo assim, o porco tem um dono, o dono é rico. Como o dono do porco é rico, o dono do porco escolhe o de melhor para o porco comer. E o que sobrar vai para a pessoa. Mas daí a pergunta é, se o porco é um animal e não tem liberdade, como que a pessoa que tem se alimenta pior que o porco? Então é um filme que me marcou muito. E eu acho assim, eu tento levar, eu gosto de levar para o meu trabalho, para a arte que eu faço, essas reflexões sociais. Então assim, as poucas observações que eu consigo fazer, eu tento levar para a minha arte. Espero conseguir mais assim no futuro. Mas são geniais. Por exemplo, a tia do Salgado. Aquela tia do Salgado é uma figura que está dentro do cotidiano, porque todo mundo conhece uma tia do Salgado. Né? Quando a gente ia para a escola, a gente encontrava com a tia do Salgado, vendendo salgado em Pinda. Eu morei um tempo em Pinda. Em Pinda é comum, que eu observei, em Pinda é comum o pessoal com a bike, com o isopor atrás, vendendo salgado. Né? Então, esses detalhes enriquece muito o filme. Faz a gente pensar, pô, ele teve uma preocupação de tentar, eu acho que até que foi um filme heróico, no sentido de ter 20 personagens no tempo que você produziu, né? Um filme heróico, porque tem vários personagens que fazem parte do dia a dia e que realmente a gente não atenta o olhar, por causa que também a vida é muita correria, né? A própria vida em si, ela não dá muito espaço para você se atentar, porque você sempre está preocupado, a gente está muito para dentro de si, né? E sempre está preocupado em resolver as próprias questões. Eu acho que o filme convida muito isso, a sair das minhas questões para olhar as questões do próximo mesmo, nem que seja somente para observar e fazer como você fez, como você faz, que é extrair o melhor daquilo, né? Se eu conseguir fazer isso na minha vida, tá tudo certo. Eu vou aprender muito, né, com os personagens do dia a dia, né? Total. Ô, Júnior, eu queria que você falasse. Pode. Desculpa, pode falar. Acho que é capturar esses perfis, esses tipos que a gente vê no dia a dia e retratar eles, sabe? Mesmo uma pessoa extremamente simples, ela tem uma complexidade, ela tem uma vida, sabe? E a gente conta muitas histórias da pessoa rica ou do vilão, e às vezes a história tá naquele cara simples que acorda cedo, vai vender o salgado e tudo mais. Então, e essa ambiguidade, essa complexidade das pessoas, eu acho muito interessante de retratar. Sim, você falou do filme Ilha das Flores. Eu vou falar de um curta-metragem que marcou muito minha vida. Não sei se você conhece Stamira. Não sei se também estou falando o termo certo. Stamira é de uma mulher que vive no lixão no Rio de Janeiro e ela é esquizofrênica. É um documentário todo em preto e branco. Mas eu assisti há muitos anos atrás. Mexeu muito comigo. Um outro filme que mexeu muito comigo, não sei se você conhece também, Cinema Paradiso. Foi um filme que eu assisti quando eu era pequenininho, cara, e tipo, o poder do cinema é tão grande, essa arte é tão forte, que eu assisti, eu se não me engano, eu devia ter uns 8 anos, que é um filme muito antigo.
Mas eu sei que sempre quando eu falo, qual filme que você gosta? Qual filme que mais te marcou? Eu falo, Cinema Paradiso. Se você falar pra mim, você lembra de alguma cena, Guido? Não. Mas eu sei que naquele dia eu chorei. Sabe? Foi um filme que me marcou. Todo, né? É a história como um todo que te pega. E também tem o contrário, tem filmes que você não lembra da história, mas tem uma cena que te marca visualmente, ou uma fala e tudo mais. Mas o poder transformador do cinema e da arte como um todo, ele é incalculável, né? Às vezes é uma fala, é uma atuação, é um personagem que você se identifica assim, pô, aquele ator, ele é preto, eu também, sabe? Pô, se ele pode ser ator, eu também posso. Às vezes a história, o que ele falou, não importa. É o perfil que você viu ali, você nunca tinha visto, sabe? Então, pô, a gente, é aquilo que, voltando ao que eu falei no começo, quem está fazendo os filmes tem que pensar no privilégio que tem de estar fazendo um filme contando uma história para dar vazão para alguns pensamentos que instiguem as pessoas, né? Eu acho isso. Você pode fazer um filme só pelo entretenimento, claro, tem filmes que são legais dessa forma, mas eu gosto sempre no meu trabalho de propor essas reflexões, assim. Estamos a um belíssimo filme, vale a pena ser visto. Hoje no Vale do Paraíba, Júnior, um filme que te chamou a atenção, uma produção daqui do Vale do Paraíba. Você pode falar pra gente um que te chamou bem a atenção, sim? Chamou sua atenção? Gosto muito de um filme do meu pai que chama Canudos Contemporânea, mas para não ficar só citando gente da família, o Canudos Contemporânea fala sobre o massacre que aconteceu no Pinheirinho, né? Que era o pessoal ocupou terras ali e a polícia chegou e arrebentou com Canudos Contemporânea. É um curta-metragem também. Eu gosto muito de curtas-metragens. Também porque fazendo o Cine Urutu, nesses últimos anos, eu fiz curadoria do festival. Esse ano quem está fazendo a curadoria é o meu pai, Márcio Vacari, mas nas edições anteriores eu fiz curadoria e conheci um universo muito grande de curtas. Eu gosto muito dessa ideia de você, em pouco tempo, conseguir transmitir algo. Enfim, esse filme Canudos fala sobre o massacre no Perim, uma invasão, uma ocupação que aconteceu lá, e a invasão da polícia que bateu nas pessoas e pôs todo mundo para fora, enfim, muito sangrento. Mas um filme, para não ficar só no âmbito da minha família, que eu gosto muito, é um filme que chama Agenor, que é dirigido pelo Elvin Pedroso, que é um cineasta aí de Taubaté, em que ele acompanha os últimos momentos de vida do avô dele, que tinha Alzheimer. Então ele faz um acompanhamento dos últimos momentos de vida do avô e, enfim, é um filme muito forte emocionalmente. Assim, o Elvin, eu falo para ele que ele foi muito corajoso de ter, sabe, sangue frio para acompanhar aquilo e gravar e transformar em filme. E hoje em dia ele está fazendo medicina, estuda medicina, e médico tem que ter uma certa frieza assim, né, para tratar da vida humana. Uhum. E ele conseguiu levar isso para o filme, é uma coisa maravilhosa esse filme, Agenor. Agenor, legal. Eu queria que você falasse para a gente, encerrando, eu queria que você falasse para mim, para todo mundo que está acompanhando a live também, para ficar registrado. A minha filha entrou aí. Oi, Yasmin, tudo bem? Eu vi que seu pai também está na live aí. Márcio Vacari também está acompanhando aí. Boa noite, Márcio Vacari. Prazer conhecê-lo. Quando que rola o festival? Onde rola o festival? Que vai rolar o festival, né? Quando que vai começar? Onde vai ser? Qual é o endereço? E o horário. Já que a gente está nesse universo digital, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é a seguinte: sigam me sigam aqui no Instagram, meu arroba é jrvacari, acredito que vai estar marcado de alguma forma aqui dentro dessa conversa. Me sigam para eu poder atualizar vocês sobre as novidades. Sigam o arroba Cineurutu, Cineurutu. Urutu é por causa da cobra Urutu, que tem muito aqui em Pinda. E o festival, o Vale do Paraíba tem hábito de pôr nome de bicho em festival, só que tem uns bichos que são fofinhos. Tinha um festival em Lorena que chamava Gato Preto. Ele falou assim, não, vamos pôr um nome de um bicho perigoso. Então é a cobra Urutu. Então daí surgiu o Cine Urutu. Sigam o arroba do Cine Urutu, porque a gente vai publicar nos próximos dias a programação do evento. A gente já soltou a lista dos filmes selecionados, mas agora a gente vai soltar a programação, que é quais filmes vão estar em qual dia. Daí você pode escolher o que você quer assistir. Se você quer ver os filmes nacionais, você vai no dia dos filmes nacionais. Se você quer ver os filmes do Vale do Paraíba, você vai no dia do filme do Vale do Paraíba. Se você quiser ver tudo, que é maravilhoso, você vai em todos. Mas o festival vai acontecer do dia 6 de setembro ao dia 13 de setembro.
começa numa sexta e termina numa sexta. São 8 dias de festival. 7 dias de exibição, dia 6, 7, 8, até o dia 12. E no dia 13, a gente faz a premiação, que é quando a gente vai dizer quais filmes foram premiados, vai ter a entrega dos troféus. E nos dias de exibição, como a gente falou, sempre vai ter um bate-papo. Então você vai lá ver o filme e depois você participa de um bate-papo com os presentes, os realizadores. Muitos vão estar presentes, então você pode perguntar para o cara, pô, como é que você fez o filme e tudo mais. Enfim, é esse o convite para o festival. Siga nas redes sociais, vocês vão encontrar a programação daqui a alguns dias. E o outro convite que eu queria fazer é para o dia 25/8, nesse mês, próximo domingo, assistir o filme Semana de 22, O Nome Esquecido, do João Bananeri, que é sobre o escritor João Bananeri, nascido em Pindamonhangaba. A exibição vai ser feita no IACAN, que é o espaço cultural que eu faço parte, é no centro de Pinda, em frente à biblioteca Rômulo Darassi, literalmente em frente. Rua Campos Sales, 530, mas assim, não precisa decorar tudo isso que eu estou falando. Me segue nas redes sociais que a gente vai colocar os flyers, tudo certinho, informando data, local e tudo mais. Acho que é isso, em questão de divulgação. Legal. Legal. Júnior, prazer em conhecer, parabéns pelo trabalho seu, tá? Minha filha falou, me dá de aniversário. Eu vou só vou te levar, a gente vai lá assistir um desses. Bacana, parabéns. A gente precisa de pessoas assim no Vale do Paraíba. Muito obrigado por você ter concedido seu espaço, seu tempo aí para o canal Sistona House. O coletivo como um todo, que não sou só eu, eu, Brito, Juliana, Bob, Eliana, tem o pessoal, fora o pessoal que já participou do coletivo também, que faz parte, querendo ou não, se a gente tá aqui é porque teve outras pessoas também, né? Muito obrigado mesmo, tá? Eu vou fazer o possível, mesmo minha agenda é bem lotada, questão de trabalho, mas minha filha já cobrou, meu filho mora em Pinda, então provavelmente eu vou estar em alguma das exibições. Gostei muito do filme seu lá, achei muito interessante, vou te acompanhar aqui, tá? Confesso, não conhecia seu trabalho, desculpa a ignorância, mas a gente não conhece tudo, né? E o mais importante é que a gente tem pessoas próximas que sempre linkam, né? Isso é o mais importante. Obrigado a todo mundo que esteve aqui presente, lembrando que essa live fica salva aqui, vai para o YouTube lá no canal Sociologia de Rua, tá? Obrigado, Brito, aí, por ter me apresentado o Júnior. E é isso, queria deixar esse espaço agora para você dar a gente sempre termina a live falando, manda seu salve aí, para quem se quiser mandar o salve, manda seu salve aí, irmão. Bom, agradeço a oportunidade de estar falando para vocês. Eu tinha comentado até com o Brito o seguinte, eu faço esses filmes não só pela estética, mas pelo diálogo. Então, toda oportunidade de conversar sobre a obra é levar um pouco da mensagem que eu tentei colocar ali no filme para mais pessoas. Então, agradeço muito a oportunidade que vocês estão me dando, o interesse no meu trabalho. Você bem falou, a gente não consegue conhecer tudo, mas às vezes a gente conhece e mesmo assim ignora, sabe? A gente vê um cara aqui da nossa cidade, da nossa região, o cara às vezes é da nossa rua e a gente não dá uma força para ele. Então, sempre é importante agradecer quando as pessoas se interessam pelo nosso trabalho, agradeço muito. E é isso, agradeço a todo mundo que esteve aqui. Estão pedindo um beijinho para minha filha. Aliás, estão me dando um beijão, um beijo da Cecilinha para o papai, beijo para minha filha. E é isso, espero que vocês possam ir tanto na exibição do filme do João Bananeri, quanto no Festival Cine Urutu. No festival tentem ir um dia pelo menos, mas vai num dos primeiros. Porque se você for num dos primeiros, acho que você vai gostar, é capaz que você queira voltar depois. Enfim, vamos seguir fazendo arte, conversando, fazendo política junto, aqui no Vale do Paraíba. Obrigadão pela força, gente. Obrigado a todo mundo aí que esteve presente. Obrigado novamente, Júnior, por tudo aí, pela conversa enriquecedora. Eu, pelo menos, saio daqui com mais consciência e mais conhecimento, e sempre é bom isso daí. Muito obrigado, família. A gente vai encerrando por aqui, tá? Desejando boa noite para todo mundo, desejando uma ótima semana, tá? A próxima live agora é dia 23. A gente vai dar um espaço também, por aqui ser um espaço democrático, a gente vai dar espaço também para alguns políticos virem e falar sobre o seu projeto, o seu plano de governo, né? E a próxima live nossa é com o Coronel Paulo Ribeiro,
tá? Desculpa, família, que eu sou meio dislexo, mas eu vou acertando. Devagarzinho, nós está aprendendo aqui, tá? O Coronel Paulo Ribeiro, que é candidato a prefeito da cidade de Taubaté. Então, dia 23, sexta-feira, às 20 horas, nesse mesmo canal que a gente tem esse encontro, beleza? Boa noite para todo mundo e Deus abençoe todo mundo. Obrigado, Júnior. Tchau, tchau. De cometa rasante, brilho constante, meus erros mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Vou pra rua, a vida é um instante. Cometa rasante, brilho constante, meus erros mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Vou pra rua, a vida é um instante.